Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 14 de agosto de 2023, hoje é segunda-feira e tá um pouco frio ainda, mas aqui parou de chover pelo menos, né? Depois de uma semana de chuva, parou de chover, hoje tem sol, graças a Deus, né? Tem um pouquinho de sol e tá um pouco mais quentinho, né? Não tá tão frio, mas ainda, né? Ainda estamos no inverno, né? Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Espero que você tenha passado um bom final de semana, você tenha tido um bom Dia dos Pais aí na tua casa, né? Que vocês tenham podido comemorar todos juntos, participar aí de um dia em comunhão com a família, né? Assim que eu espero que tenha sido tudo bem, né? E que tenha ido tudo bem também. Ai, meu Deus do céu. Jesus é bom, né? Hoje já estou bem descansado, né? Sábado a gente fez um batismo, foi muito legal. Apesar da distância, né? Do tempo, estava bem frio, bastante chuva, mas enfim, né? A gente saiu de casa às 8 horas da manhã e chegou 7 horas da noite, né? Foi uma luta, mas tá tudo bem, né? Já descansamos bastante. Ontem a gente já teve culto também, foi legal. Tenho bastante coisa para falar para vocês hoje, mas sobre as coisas que eu vi ontem, né? Recebi algumas coisas aí, mas eu vou conversar com vocês de tarde sobre isso, tá? Deixa eu ver meu microfone aqui, como é que tá? Meu som. Tá no máximo aqui meu microfone, tá? E eu tenho bastante coisa para contar para vocês aí, mas tá aí à tarde, tá? Vou ter que contar a história, né? Vou ter que contar a história para vocês, né? Porque senão não vai rolar. E depois eu vou contar um sonho que eu tive, né? De sábado para domingo, que foi de cair os butiá do bolso, né? Um sonho bem nervoso. E aí de tarde eu vou contar pra vocês as outras conversas daí, né? Mas a gente fala isso de tarde, né? Fiquei um pouco preocupado ontem. Foi difícil até de fazer o culto. Apesar de ser uma pessoa, pelo menos eu acho, né, que tem um domínio próprio, né, que tem uma capacidade de digerir bem os meus sentimentos, mas eu confesso para você que foi difícil para mim ontem fazer o culto, entendeu? Eu confesso para vocês aí, né? Confesso para você aí que não foi fácil ontem, né? Não foi fácil aí, entendeu? Confesso para você que não foi fácil. Ai, Jesus, mas tá bom, a gente vai engolindo, né? A gente vai engolindo, né? Eu recebi hoje Ontem eu tava na igreja tomando café, antes de começar o culto, né? Eu tava tomando café, na boa, comendo um empadão. Faltava meia hora pro culto e eu recebi um telefonema ontem, né? E eu vou dizer pra você que cheguei a ficar com as minhas pernas mole até, né? Ontem foi. Jesus amado, abalou minhas estruturas, irmão. Vou falar pra você. Abalou minhas estruturas, vocês não têm noção. Não só por causa do telefonema que eu recebi, né? Mas por causa do sonho que eu tinha tido, né? Entendeu? O sonho que eu tive de sábado para domingo. E aí no domingo eu recebi o telefonema. Então, Deus já tinha me avisado, mas eu não tinha noção da proporção, né? Entendeu? Não tinha noção da proporção, né? E às vezes Deus fala as coisas pra gente. A gente tem uma mensagem espiritual que a gente recebe, né? Através de um sonho, uma visão, uma revelação, uma palavra revelada. Entendeu? Deus, ele traz para você aquilo, né? Não tô triste não, irmão. Triste não. Não tô triste não. É que a gente, oi Cida Pedrotti, Deus abençoe, vamos orar aí, né? Até ele sumir. Vai sumir, irmão, tenha fé. E a gente fala tanto das coisas durante tanto tempo que quando as coisas. É mais ou menos como você tá grávido, né? Eu acho que a melhor definição de tudo isso é aquilo, né? Quando você tá grávido, né?
ou é grávida, desculpe, não é grávido, né? Homem não fica grávida, é mulher, né? Grávida, né? A pessoa fica grávida. Então ela vai passando o processo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, vai mudando teu corpo, né? Então você vai mudando a roupa, as irmãs sabem exatamente o que o pastor está falando aqui, ó. Vai mudando a roupa, e no outro mês você tem que comprar uma roupa maior. Oi, Roseli, parabéns, feliz aniversário. Auxiliadora, Deus te abençoe. E de repente está de 5 meses, né? Tipo, você sabe que você está grávida, né? Você sabe que o bebê vai nascer, mas você está no 5º mês ainda, você está de boa, né? Entendeu? Você sabe que está de boa. De 6 meses, 7 meses. Cara, mas quando chega o 9º mês, e as irmãs vão entender perfeitamente o que o pastor está falando, o sentimento que eu tô no meu coração é esse. Quando você chega no 9º mês, dá uma dorzinha, você pensa, vai nascer. Não é assim? E daí as irmãs deixam até a bolsa preparada. Eu sei como é que foi, porque quando a Shirley teve a Manuela, eu vivi isso. Foi uma vez só, mas eu vivi isso aí. Entendeu? A bolsa fica preparada. Daí dá uma dorzinha, você fala, meu, vamos pro hospital? Não. Não, ainda não. Daí dá mais uma dorzinha de novo, você, não, agora vamos, agora é. Corre, 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 corre. Não, passou. Não é assim, as gurias, não é assim? Não é. Então é este sentimento que eu estou no meu coração. Para vocês entenderem o que eu estou sentindo. É um misto de euforia com preocupação. Entendeu? Euforia com a preocupação. Quer dizer, você passou 9 meses, a partir do momento que soube, né? Que estava grávida. E os meninos aí também, né? Que souberam que estavam grávidos, então viveu aqueles 9 meses com a sua esposa, cuidando. Então você, ansiedade, preocupação, é um misto, euforia, entendeu? É um misto de sentimentos que permeia assim o nosso coração. Então não é medo, não tô com medo. Né? Nunca tive, não é agora que eu vou começar. Não é medo. Mas é um misto de euforia. E aí você pensa assim, será que essa dor vai nascer? Ou será que essa que é, na verdade, eu vou dizer para vocês que é o que mais bate no meu coração, é isso. Patrícia Cardoso, Deus abençoe. Josélia, Deus abençoe você também. Então esse misto de sentimento que fica dentro do coração da gente, que você pensa assim, tipo, deu uma fisgada, né? Será que agora nasce? Entendeu? Será que agora nasce ou ainda não? Ainda não. Né? Porque eu tô na ponta, né, do negócio. Entendeu? Você pode ter certeza, eu tô na ponta do negócio. Né? E a coisa tá tomando uma proporção, né? Eu já imaginava que isso ia acontecer em função da semana passada, né? Das coisas que aconteceram na semana passada. Eu já imaginava, eu tô acompanhando de perto, né? E tô conversando de perto aí com algumas pessoas. E então eu fico sempre, né? Eu permeio a beirada do abismo, né? Eu falei pra vocês já aí, né? Eu ando na beirada do abismo, né? Se eu der um passinho pra lá, eu ando na beiradinha todo dia. Então é difícil, não é fácil, né? Pra mim é difícil. Eu vivo o sentimento de todo mundo, eu vivo o meu, né? O meu sentimento, porque eu vivo isso, né? Então não é fácil, né, gente? Não é fácil. É difícil. É esse o sentimento que tá no meu coração, só tô te explicando. Entendeu? Eu só tô explicando para você. Deixa eu ler o texto para você antes. Eu queria que você abrisse tua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se você puder abrir, por favor. No capítulo 10. Capítulo 10. E o verso 1. Eu vou ler aqui. A epígrafe do texto é: não devemos tentar a Cristo
como alguns dos israelitas o tentaram. Tá? Mas o meu olho não é azul, meu olho é verde, na verdade, né? Ele é um verde um pouquinho, ele passa um pouquinho pro azul, assim, mas não, meu olho não é azul, meu olho é verde. Aliás, o sonho que eu tive, o cara tinha olho azul no meu sonho. Eu vou te contar o sonho que eu tive. Vou te contar. Entendeu? Vou te contar. Louvor e palavra. Deus abençoe você, meu queridão. 1 Coríntios, Tiago, capítulo 10, verso 1. Eu vou ler o texto, tá? Diz assim, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, e vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém? Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebranta, meu Deus, o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria falar para vocês que o apóstolo Paulo faz questão de dizer nesse texto que quando ele traz o Velho Testamento, eu queria que você prestasse atenção, ele fala que ele vem como figura, como exemplo para nós. Entendeu? Meu chá não veio, não sei se as gurias vão trazer hoje, estão meio corrida e talvez tragam, talvez não tragam, não sei. Expectativa, ver se elas vão lembrar hoje. Diz assim, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Oi, Rose Lazaroto. Deus abençoe. Jesus é bom. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse texto fala, meus irmãos, que todo mundo serve ao mesmo Deus, está debaixo da mesma autoridade, está debaixo do mesmo poder, está debaixo da mesma ação do Espírito Santo, dos anjos, tudo. Todo mundo é igual. Van Lume, Deus abençoe. Todo mundo é igual. O que nos diferencia, eu e você, de Deus, o que nos diferencia é a nossa atitude. E eu queria que você entendesse isso aí.
Todos nós servimos ao mesmo Deus, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ou seja, os caras morreram no deserto. Porque Deus não se agradou deles. Entendeu? Oi, Evelyn, bom dia. Então todos nós temos as mesmas oportunidades diante de Deus. Você, eu, todo mundo. Jaqueline, bom dia, obrigado. Todos nós temos as mesmas possibilidades. Todos nós vivemos debaixo da autoridade do mesmo Deus. Todos nós conversamos com o mesmo Deus. Todos nós oramos para o mesmo Senhor. Todos nós servimos ao mesmo Senhor. Todos nós somos batizados no mesmo batismo. Todos nós estamos debaixo da autoridade do mesmo Espírito Santo, mas nem todos vencemos, nem todos conseguimos concluir a nossa carreira, nem todos conseguimos colocar por terra os nossos inimigos. Por quê? Porque não são todos dos quais Deus se agrada. Entendeu, irmão? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Por que, pastor, que Deus não se agradou? Porque Deus ele está observando a mim e a você, eu e você, ele está olhando para cada um de nós e ele observa a intenção e o desejo, o intento do seu coração. E a gente precisa entender isso aí. Entendeu? A gente precisa entender isso aí. Você precisa entender aquilo que eu tenho te ensinado. Deus, ele observa o seu coração. Sucore. Ele está olhando a intenção, o desejo do seu coração. Porque todos nós somos iguais diante de Deus. Cada alma tem o mesmo valor. Mas o nosso coração se diferencia no amor que nós demonstramos, que nós temos por Deus. Gisele Slossas, que Deus abençoe. Que bom, graças a Deus. Entendeu, irmão? Quem faz diferença diante de Deus é você. É o teu sentimento, é o teu coração, é a tua sinceridade. Maria Rosa, Deus abençoe. A sinceridade que você tem na tua alma, é o desejo que você tem no teu coração de servir a Deus, de fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Ele continua ainda. No verso 6, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja, ele está dizendo, o Velho Testamento para nós é uma figura. Nós olhamos para o Velho Testamento como um exemplo, uma figura. Eu já disse para você, não é uma doutrina de fé. Obrigado. Não é uma doutrina de fé, é uma figura. Então você olha para os caras no deserto, o que eles fizeram e qual foi o pagamento que eles receberam. Sim, Maria José, é válido sim. Entendeu? E o Senhor disse, não cobicemos as coisas más. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então nós temos exemplo do Velho Testamento, o que o povo fez e o pagamento que eles receberam. Adriano de Matos, Deus te abençoe. Ok? 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A idolatria é um pecado de morte diante de Deus. A idolatria é um pecado de morte diante de Deus. Não seja idólatra. Pastor, mas a idolatria é somente quando eu me prostro diante de uma imagem, de um homem, de um pássaro, de uma coisa, de qualquer coisa. Se eu me prostrar diante dele, Maria Irene, Deus te abençoe, eu sou um idólatra? Sim. Mas você também pode se prostrar diante de pessoas, instituições,
Tem gente, por exemplo, que idolatra o seu filho. Tem gente que idolatra a sua igreja. Tem gente que idolatra o seu cantor gospel. Tem gente que idolatra o seu pastor. A idolatria, o pecado de idolatria é você amar alguém ou alguma coisa mais do que você ama a Deus. Porque é fácil falar, mas a gente tem os nossos irmãos que vão ali na igreja católica romana e daí eles têm lá a Nossa Senhora e eles se ajoelham diante dela e rezam por ela. Isso é idolatria? É. Mas quando você vai num show gospel e tá lá aquele cantor e você fica lá e chora, isso também é idolatria. Oi, Leão, Deus abençoe. Quando alguém fala sobre pecado e fala nesse pecado, quando eu faço isso aqui, por exemplo, eu digo, olha, cuidado com essa prática aqui dentro da igreja, isso aqui é pecado. Você fala, nossa, o pastor está falando mal do meu pastor, homem santo, homem não sei o quê. É idolatria. Time de futebol, idolatria. Qualquer coisa que você colocar acima de Deus é idolatria. Entendeu, irmão? Você pode idolatrar seu marido, por exemplo. Tem mulheres que para ela o marido dela é um deus. Se ele falar senta, senta, levanta, levanta, não vai na igreja, não vou. Nádia Gomes, bom dia. Eu não vou, pastor, porque o meu marido não deixa. Ele é meu Deus, todo-poderoso. E sem ele eu morro de fome, sem ele eu morro, sem o meu marido eu morro. Não é? É idolatria. É isso, irmão. Então, a Bíblia está nos exortando, nos ensinando que a idolatria é um pecado de morte. Você vai para o inferno por causa da idolatria. Então é fácil você ficar levantando e dizendo assim, aquela irmã ali tem uma imagem de escultura, né? Tem a imagem de uma mulher, de um homem, de um cavalo, sei lá, de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Ele é o idólatra, mas o cara idolatra a igreja. Eu falo aqui sempre do pastor que já morreu aí, da igreja Deus é Amor. Quem é que lembra do pastor da igreja Deus é Amor? Que quando alguém era curado na igreja dele, eu me lembro nos programas de rádio, e ele falava para a irmã assim, quem foi que curou você, irmã? Lembra que ele falava cantadinho assim? Foi a Santa Igreja Deus é Amor. Lembra que ele falava isso? Como é que era o nome do cara? Você lembra, Tiago? Esqueci o nome dele agora. Davi Miranda, né? Lembra que ele falava isso? Lembra que o Davi Miranda falava assim? Quem é que te curou, irmão? E ele falava, Santa Igreja, Deus é amor. O que ele está fazendo com isso? Gerando uma idolatria para a igreja. Ou pela igreja. A Bíblia diz assim, quem é que santifica o ouro? O ouro que é colocado no altar ou é o altar que santifica o ouro? Veja que a Bíblia é tão clara sobre isso, né? Não é, Jana? Deus abençoe, bom dia. Estou dando um exemplo, como ele já morreu, posso falar, né? Entendeu? Daí os caras falavam assim, eu vou lá na igreja do Davi Miranda, aquele homem santo, eu vou lá porque ele vai me curar. Idolatria. Eu não tenho ensinado vocês aqui, quando vocês chegaram na igreja, muita gente veio de outras igrejas, e falava assim, pastor, eu quero que você ore para mim porque você é um homem santo e eu tenho certeza que se você orar, eu vou ser curado. Isso é idolatria. Eu não sou santo, santo é Deus. Eu sou só um vaso que Deus usa, só isso. Mas eu sou o vaso, quem faz o milagre não sou eu. Muita gente ficou chateado comigo por causa que eu ensinei isso. Entendeu? Não sou eu. A minha oração. É a sua fé que faz isso. Entendeu?
É a sua fé que faz isso, não é a minha oração. Tá bom, o pastor Sandro é um chamado de Deus, é um vaso, ok. Mas a honra não é minha, a glória não é minha, ela é de Jesus. Quando você sai, veja como é uma linha tênue na qual a gente anda. A gente anda numa linha tênue. Entre você dar honra ao profeta e você adorar o profeta. Tem que cuidar com isso. Eu já disse para você, a nossa igreja não é a única igreja. Você pode gostar do pastor, fazer bolo pro pastor, dar abraço, dar beijo. Você pode, não tem problema. Assim como eu também amo os meus irmãos, as minhas ovelhas. Tenho saudade, abraço, vejo elas, estou com uma saudade, dou um abraço, sinto falta. Isso é amor. Isso é uma coisa. Entendeu? Isso aí é uma coisa. Agora daí é você achar que eu vou resolver o teu problema, aí você tá com um problema. Entendeu? Isso aí é um problema. Né? Isso aí é um problema. Então, a idolatria é quando você passa. Entendeu? Então, quando você passa. Então, você tem que cuidar de você passar. Roseli Nunes, quem tem essas coisas em casa que geram idolatria devem se desfazer delas. Eu falo sempre, tem muita gente que está vindo para a nossa igreja, está vindo para a igreja evangélica e tem essas imagens de pessoas, de coisas, né? E elas se sentem constrangidas agora por um tempo que Deus abriu os seus olhos, né? E elas entendem que não podem ter. Então, o que eu faço com isso, pastor? Eu tenho um certo carinho por elas, né? Então, o que eu sugiro? Que você coloque numa caixinha, que você leve numa igreja da mesma fé a qual você tinha, né? Vai lá na sacristia, deixa lá e fala, eu quero deixar isso aqui de presente e deixa lá. Entendeu? Não, Daurida Silva, não. Você entendeu o que o pastor está falando? Não precisa quebrar, jogar fora. Uma caixinha, leva, deixa lá. Devolve de onde você pegou, veio de lá, volta para lá. Entendeu? Não, Débora Ghiseline. Você esperar que alguém faça a sua obrigação, você esperar. Irmã Isabel Ramos está perguntando assim, ó, árvore de Natal é idolatria? Só se você se ajoelhar diante da árvore e falar assim, árvore de Natal, interceda por mim diante de Jesus, da idolatria. Se você não fizer isso, não é. Entendeu? Então veja, é diferente você ter uma imagem de culto, caneta azul, interceda por mim diante de Deus, chegar na frente da caneta e fazer assim, ó, é idolatria. Agora, se você tem a caneta azul e você só usa ela para escrever, não é. Então, quem idolatra as coisas é você. Você entendeu? Então, você pode ter uma coisinha na sua prateleira. Não tem problema. Desde que você não coloque ela aqui na frente e diga, Gambá, interceda por mim diante de Deus. É idolatria. Agora se eu chegar e falar, ô Gambá, cala a boca. É só um brinquedo. Então, eu espero ter explicado e você ter entendido o que eu estou falando sobre idolatria. Tá? Entendeu, né? Eu não quero ir para frente porque, né, não quero ser pesado demais, tá bom? Então você já percebeu, o pessoal mais velho já percebeu que eu tô, né, sendo só gentil. Vocês já perceberam, né? Tá? Beleza? Então vamos para frente, 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Cuidado com a prostituição. Neste caso, a prostituição era cultual. Tá? Cultual. Então o que os caras fizeram? Moisés estava demorando, subiu ao monte, lá onde o pastor foi, né? 40 dias, 40 noites.
Tava demorando. Aí os caras falaram, olha, vamos juntar todos os brincos, os pendentes de ouro aí da mulherada, todo mundo, e vamos fazer para nós um ídolo para que a gente possa adorar. E aí então fundiram aquele ouro e fizeram um bezerro de ouro. Não, Tatiana Pérez, não é. De Lima. Né? E aí fizeram um bezerro de ouro, e daí passava com o bezerro e todo mundo falava, achamos aqui o nosso Deus, o bezerro é nosso Deus. Isso é idolatria. E quando você se submete àquilo, você está se prostituindo. Entendeu? Então, é o desejo do teu coração que importa. Mais uma vez eu vou falar. Entendeu? O desejo, né? E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.009. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O que é tentar a Deus? Eu quero que você preste atenção agora. Quero que você preste atenção. No princípio dos evangelhos, ali em Lucas, a Bíblia diz que Jesus é impelido, levado pelo diabo para o deserto, pelo Espírito Santo, perdão, para o deserto, e lá é tentado pelo diabo. E que o diabo falou para ele, você está com fome, 40 dias sem comer, manda que aquela pedra se transforme num pão, não é assim? E coma. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Beleza. Depois, a Bíblia diz que o diabo pega Jesus, leva ele num alto monte e diz assim, pula daqui lá embaixo, porque está escrito, aos teus anjos darei ordem ao teu respeito. E Jesus disse, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Entendeu? O que é tentar a Deus? É você saber que Deus, dentro da sua palavra, te dá o livramento, mas ainda assim você ir, porque você acha que Deus vai te dar. Você está tentando a Deus. Deus pode não dar e você pula. Entendeu? É mais ou menos como você pular do avião sem paraquedas, né? Uma coisa é você cair do avião e Deus te dá um livramento, outra coisa é você pular e dizer, Deus me salve, que você tem obrigação. Você está tentando a Deus. E Deus pode não te salvar. Entendeu? Você está entendendo? Sim, irmã Nádia Nelly fez uma pergunta pertinente. Pastor, quando Deus em Êxodo 25 mandou fazer 2 querubins de ouro batido nas duas extremidades da tampa de um lado do outro, elas não são imagens? Sim, mas Deus não mandou adorar as imagens. É isso que eu estou falando, o que importa é o teu coração. Entendeu? Mais uma vez eu disse, não é pecado. O pecado é você adorar elas. Entendeu? Qual é o sentido dos 2 querubins sobre a arca? Né? A arca ela é quadrangular, fica um querubim de um lado, outro do outro. Uma ponta das asas dele toca no chão, as pontas das asas no ar. Então é um simbolismo, né, que a arca faria a ligação entre a terra, o homem e o céu, Deus. É só isso, um simbolismo. Entendeu? A única coisa que a Bíblia diz que você pode provar a Deus é no teu dízimo só. A Bíblia diz assim, Velho Testamento, trazei a casa do Senhor, a casa do tesouro, os dízimos e as ofertas e fazei prova de mim. Então, a única coisa na Bíblia que diz que você pode fazer prova de Deus é no seu dízimo, quando você traz o dízimo, quando você traz a tua oferta, e aí você fala, Senhor, eu estou trazendo aqui, o Senhor, por favor, agora me abençoe, porque a tua palavra diz que você vai abençoar, então você vai fazer prova de Deus. No dízimo e na oferta, só. E ainda assim está no Velho Testamento, mas é uma figura de linguagem, estamos nos utilizando delas, então estou te ensinando. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo, irmão? Eu vou falar já, irmã. Já vou entrar aí. Tem mais 5 minutinhos aqui no texto, depois eu vou contar o sonho para vocês. Tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Mais para frente. 10. E não murmureis.
Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pereceram pelo destruidor. Quem é o destruidor, irmão? É o verdugo. No texto antigo, no Velho Testamento, o anjo é um anjo destruidor. Ele tem 3 ou 4 vezes, cita o nome dele no Velho Testamento. Tá? Os judeus chamavam ele de verdugo. É melhor você não saber quem é e nem ter noção, porque é melhor. Quando Davi pecou, foi o verdugo que desceu no meio da terra e destruiu milhares do povo de Deus. Tá? Destruidor, desce para fazer a justiça de Deus. Um anjo. Missionários, Adriana, sabemos. Deus abençoe. Tá? O murmurador é um cara que tem problema sério com Deus. Tudo reclama, nada tá bom. Né? Tem de tudo, recebe tudo, Deus dá tudo e o cara tá reclamando. Reclama. Enche o saco de todo mundo, incomoda todo mundo. Nada tá bom, nada tá certo, nada é o suficiente. Murmura. Tá comendo arroz e feijão, tá reclamando que não tem ovo. Daí, como outro dia come ovo, reclama que não tem feijão. E outro dia tá comendo batata frita, tá reclamando que não tem bacon. Felipe e Isaac, beijo hétero para vocês, gurizada. Entendeu? Murmurador, nada tá bom. Nada dá. Né, Alexandre Paca? O espírito do hard, né? Ó vida, ó azar. Reclama, murmura. Não é, irmão? Ah, mas o pastor falou que hoje ia estar frio. E agora não tá frio, tá chovendo. Murmurador. Né? É murmurador, irmão. Tem gente que é só espada mesmo para resolver um negócio. Né? Um saco você tem que aguentar os murmuradores no meio do povo. Você chama o cara para fazer um churrasco. E chega num churrasco, o cara, nossa, mas não tem carne bem passada, só tem essa aí. Porra, cara, você tá comendo carne de graça, tá no churrasco e tá reclamando. Hã? Boa, Leão, essa, né? Essa é desenterrada mesmo, essa é a raiz do tempo do pastores. Murmurador. Não é, irmão? Você chama o cara, ó, vamos tomar café lá em casa. Você fala, não, vou fazer um empadão pro vaso. A vaza. Aí você faz um empadão. Oi, Júlio César, faz um empadão, passa um café. Daí o cara tá tomando aquele café preto com aquele empadão gostoso. O cara olha pra você e fala, irmão, mas não tem leite aí? Aí você fala, não tem, vou buscar. Você vai lá, pega o leite, traz, põe na mesa. E o cara, tá, mas não dá pra esquentar? Não, irmão, vamos falar sério, né? Ah, irmão. O cara vai tomar um refrigerante, você comprou ali uma gole, porque você não tem dinheiro. Aí o cara senta, tá comendo de graça, comendo empadão, ketchup, maionese Helmos, o cara olha pra gole e fala, pô, mas eu queria uma coca. Pô, vai comprar então, cara. Você trouxe uma coca? Vai tomar café? Traz uma coca. Não traz nada, cara. Vem só no casco e fica reclamando. É um murmurador, irmão. Entendeu? Um baita do murmurador. Nada tá bom. Tudo que você faz não é o suficiente. Agora, se você se sente mal com uma pessoa assim, você imagina Deus. Irmão, tem pessoa aí que Deus tá com o saco cheio dos caras. Com o saco cheio. E aí, a hora que Deus se irar, irmão, e o destruidor descer na terra, aí vem o furacão. Aí os caras choram. Ah, olha, o furacão passou, destruiu tudo, cara. Você só murmura, irmão. Deus manda o destruidor. O destruidor é o anjo que Deus manda para tratar com o murmurador. O ingrato. Entendeu, irmão? Ingrato. Não é assim? Irmão Serrota, é verdade, Alisson. Né? É isso aí. 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. E estão escritas para aviso nosso, para que já
para quem já são chegados os fins dos séculos. Então o apóstolo Paulo faz aqui uma alusão ao Velho Testamento, dizendo assim, ó, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Ele está dizendo que o Velho Testamento está para nós como uma figura. E estão escritas para aviso nosso. Foram escritas, deixadas aqui para nós, no Velho Testamento, como um aviso de plantação e colheita. O que os caras plantaram, o que eles colheram. Um aviso para você. Entendeu? Que Deus também fica com o saco cheio dos caras. Isso está escrito na Bíblia. Entendeu? Deus também, assim como você fica com o saco cheio e daí não convida mais aquela pessoa para ir tomar na tua casa, tomar café na tua casa. Porque daí o cara reclama da massa do empadão que está mal passada. Reclama da massa do empadão que está mal passada. Reclama do refrigerante que não é o que ele gosta. Na próxima, o que você faz? Você não convida mais o cara para ir tomar café na tua casa. Não convida. Daí no outro café, vai os irmãos, ele não vai. Daí ele fica falando mal de você. Ah, porque Deus é exatamente igual. Vai com Deus, minha filha. Deus abençoe. Deus é exatamente igual. Entendeu? Deus é exatamente igual. Chega uma hora que Deus tira você da folha de pagamento, irmão. Você sabia que Deus tem uma folha de pagamento? A Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. E Deus tem uma folha de pagamento. Aí de uma hora que você... Tanto que você reclama do teu salário, que Deus tira você da folha de pagamento. E aí você fica liso, lesa e louco, aí vai ficar reclamando. Que tua vida tá uma bosta, que não vai para frente, que Jesus não te ama, que as coisas não... Por quê? Porque você é um murmurador, cara. Entendeu? A serpente, Márcia Ferreira, que Deus mandou Moisés levantar no deserto e pregar numa cruz, simboliza Jesus. A serpente significa o diabo ou o pecado. E ela então levantada, os caras que eram mordidos ou picados pela serpente abrasadora, que estavam sendo destruídos, quando levantassem a cabeça, olhassem para a cruz, o veneno cessava a ação. É isso, o simbolismo de Jesus na cruz. Só que daí os caras começaram a adorar a serpente da cruz e Deus teve que mandar o Josué destruir, porque o povo já estava idolatrando a serpente. Entendeu? É isso, tá? Então aquele, pois, 12, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Então se você acha que você é muito crente, cuidado para não desviar. Se você acha que você está muito santo, que você está na presença de Deus e a tua vida está uma bênção, cuide para você não se desviar. Entendeu? Cuide para você não se desviar. Cuidado. Certo, irmão? A murmuração afasta você de Deus. E afasta a bênção de Deus de vocês. Tá? Beleza? 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Quem é que tenta você? É Deus? Não, é o teu coração. Você é tentado pelo seu coração. Entendeu? Ok, irmão? Você é tentado pelo teu coração. Você não é tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta você é a tua própria murmuração. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Então, Deus, amanhã a gente vai continuar aqui, tá? Vamos terminar esse capítulo amanhã, tá bom? Então, assim como a gente é tentado, Deus também dá o escape para a tentação, para que a gente consiga fugir dela. Entendeu? Não, Dariana Slonsky. São figuras de linguagem no Velho Testamento, já expliquei. Então, nós temos exemplos. Ok? Exemplos. Eu disse que a única coisa na qual o povo poderia provar a Deus era no dízimo e na oferta. No Velho Testamento. No Novo não tem isso mais. Tanto que Jesus fala em Mateus 23 que você deveria devolver o teu dízimo. Ele não fala que você é obrigado. E nem te chama de ladrão por não fazer.
Então é um ato de fé, o dízimo e a oferta, e você faz se você quiser, se você não quiser, você não faz. Agora, se você quiser, Deus vai te abençoar. Se você não quiser, é por tua conta e risco. Você não tem compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com você. É simples assim. Agora, se você tem compromisso, você vai orar, clamar a Deus e Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Ponto. Deixa eu contar o sonho para vocês. Eu sonhei ontem. Um sonho muito claro, como eu tô vendo vocês aqui. Como dia, né? A luz do dia. Tá? Como a luz do dia. Não, irmã, a oração é quarta-feira. Tá? Quando for mudar a oração, eu aviso vocês. Vai demorar ainda um pouco. Ainda é quarta-feira a oração. E eu estava correndo numa estrada rural. Uma estrada bem grande, bem larga. E eu olhava do meu lado, eu corria, e lá na frente, no final da estrada, tinha uma porteira. E eu olhava para trás e via do meu lado esquerdo um primeiro-tenente do exército com a farda de instrução, que é aquela farda de algodão, né? Farda de guerra. Com a espada na mão. Você sabe que todo oficial do exército e da polícia militar tem uma espada. E para você entender o que eu vou te falar sobre a espada, eu quero que você lembre disso, que de tarde eu vou te falar sobre isso. Todo oficial do exército, todo oficial da polícia militar, quando ele é levantado a oficial, ele ganha uma espada. Preste atenção no que eu estou te falando. Se você não entende, se você foi militar, você sabe o que eu estou falando. Se você não foi, eu estou te ensinando. Tá? Preste atenção. Então, meus queridos irmãos, ele vinha com essa sua espada de comando e atrás toda a sua companhia, ou seja, muitos soldados. E eles corriam, mas não era marchar, era correr muito rápido. E eu olhava do lado de cá e via o MST no meu sonho. E eu vi uma bandeja, acho que era Frente para a Libertação do Povo, eu não sei, era uma coisa assim, que eu não me lembro que estava escrito na bandeira. E o cara corria do lado direito. Entendeu? E eles corriam, os dois, disputando uma corrida. Tá? Eles estavam disputando uma corrida para ver quem ia chegar primeiro na porteira. E eu corria entre eles, eu corria entre um e outro. Tá? Corria. Quando a gente chegava na porteira, eles entravam correndo pela porteira, ok? Entravam correndo pela porteira e à medida que eles entravam, eu começava a ouvir os tiros, como se fosse uma guerra. Entendeu? Como se fosse uma guerra. E eu via eles lutando lá dentro, porque eu andava no meio deles. Chegaram juntos, Rejane e Gonzalo, entraram juntos. Derrubando a porteira, né? Eles derrubavam e entravam com cerca, com tudo. E eu via caminhões do MST, eram caminhões tipo boiadeiro, tinha aquelas carrocerias de madeira, e tinha uma corrente que presa num caminhão, preso no outro atrás na carroceria, como se fosse aqueles tratores que a gente vê, eu nunca vi isso na minha vida, mas eu vi na televisão, que vão arrastando e levando mato, assim, sabe? Derrubando mato, aquelas trator que anda com a corrente. Aqueles caminhões faziam isso, e quando eles entravam nas fazendas, naquela fazenda específica, eles iam arrastando o gado ia caindo e ia fazendo uma pilha de bicho, de coisa, e tinha uns caras com um facão que pulavam no meio e iam matando o gado, davam aqueles facãozadas no pescoço, assim, ó, pam, e ia vazando aquele sangue por tudo, assim, era uma coisa horrível. E os caras se matando e eu andando no meio, eu tinha um colete, como se fosse um colete à prova de bala, mas ele tinha umas coisas, e no meu colete estava escrito, o observador. E eu olhava num daqueles caras dos sem terra, e era um cara alto. Eu tenho 1,80 m, né? Quem conhece o pastor pessoalmente sabe, né? Dizem que eu sou alto. Eu não acho, né? Normal, a estatura normal, 1,80 m.
Aquele cara era bem mais alto que eu, ele tinha mais de 1,90 m, um baita de um homem, grandão. E ele tava com uma faca na mão. Só que era uma faca diferente, uma faca tipo um canivete, aqueles de abrir e fechar. Só que era grande e ele tava com aquela faca na mão. E quando ele me via, ele vinha pra cima de mim com aquela faca. E eu falava, ei, você não pode tocar em mim, porque eu sou o observador. Preste atenção nos detalhes do sonho. E eu dizia, eu estou aqui para ser os olhos do juiz que vai julgar essa causa. O meu chefe, eu sou do Ministério da Justiça, eu falava para os caras. Eu sou do Ministério da Justiça. E eu estou aqui como observador. E ele abaixava a mão. A faca. E eu ia perto dele e olhava e falava, pô, você é um cara bonito, irmão. Que olho bonito que você tem. Deixa eu olhar aqui no teu olho. E ele ficava assim, eu vinha do lado, olhava o olho dele aqui, ó. Escute isso aqui. E a barba dele era ruiva. E o cabelo dele era ruivo. E ele tinha um rabo de cavalo aqui assim, embaixo do boné. E eu olhava no olho dele, e o olho dele era um azul acinzentado. Eu falava, rapaz, mas que olho bonito que você tem. Da onde você é? Sacou? Eu acordei. Perguntava pra ele, da onde você é? Entendeu? Não era brasileiro, irmão. Estava no meio do MST. Entendeu a mensagem? Quem é que está lutando aonde? Entendeu? Sou nervoso, irmão. Nervoso. De tarde a gente tá aí 2 horas, tá? Vou embora que já tá no meu horário aí. Tenho compromisso. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe vocês. 2 horas a gente tá aí. Daí amanhã a gente vem estudar mais a Bíblia. E 2 horas eu vou contar história para vocês. Deus já me orientou como eu devo contar. De tarde eu vou contar uma história de Nárnia aí para vocês de tarde. Para te dizer as coisas que eu ouvi, né? Aí no mundo espiritual, fantasmagólico. Tá? Fantasmagórico. Todo mundo entendeu o que eu falei. Quando eu disse parece um viking, vocês entenderam do que eu tô falando, né? Da onde eles vieram, né? Você sabe, né? Não é russo, não, irmão. Não. É mais pro lado um pouco ali. No frio mesmo, mas é pro lado. Tá? Beleza? Depois nós falamos, tá? Beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. Até depois. Tchau.